meus queridos amigos, é uma alegria estar novamente com vocês para mais um Café com Luz. Esse espaço, esse programa, que a gente abre para poder tratar da nossa espiritualidade, a nossa essencialidade, através de um bate-papo informal. Vamos tomar um cafezinho? E a luz a gente deixa para o contributo da filosofia, da religião, da ciência que traz aí o Espiritismo lastreado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que faz comunhão com todas as ideias do bem, independente dos rótulos. Para o nosso café de hoje, a gente tem aqui o nosso querido amigo, o nosso convidado, Rogério Amaral. Tudo bom, Rogério? Tudo ótimo. Obrigado por você ter aceito estar aqui conosco, né? Prazer. E para apresentar de maneira bem sucinta, o Rogério, trabalhador do movimento espírita, estudioso, pesquisador, mas é médico reumatologista, trabalhador da casa espírita, trabalhador na área mediúnica e pelo seu conhecimento na área de medicina e pela facilidade, pelo laço também de amizade, pelo contributo, a gente vai falar sobre estresse e doença, Rogério. Será que a gente dá conta? Vamos pedir ajuda? E a inspiração para o nosso tema, eu estou aqui com a cola e o Rogério também, a gente pegou, tem um capítulo, que é o capítulo 28 de um livro da Lavra de Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o nome do livro, já fazendo a propaganda para vocês que estão indo aí, vendo aí o nosso programa, Atitudes Renovadas, Estresse e Doença. Isso não é uma matéria que está feita à religião? Por que o Espiritismo está se metendo com essa história, Rogério? A medicina já hoje já não traz tanto contributo. O que seria o diferencial, antes da gente entrar muito nisso, para a gente entender estresse e doença? É matéria também para o Espiritismo? Onde é que a gente tem essa conexão? Começa por aí para a gente. Bom, primeiramente, a medicina vem evoluindo muito, não só na questão tecnológica, né? A medicina não evolui apenas em descobrir novas doenças, novos germes, novas drogas, novas tecnologias. Ela se preocupa com a resolutividade. E nessa preocupação, ela percebe sempre o relato de que o estado emocional influencia muito. Então você percebe que as doenças, tanto o doente relata como as estatísticas das pesquisas médicas demonstram que o estresse é um fator etiológico importante em diversas doenças, não apenas nas doenças que são transtornos mentais, mas doenças físicas cujo gatilho foi um estresse importante. A conceituação de estresse não é só a fadiga física ou energética do corpo em si. Não, o estresse é emocional mesmo. Emocional. Existe até escala para medir estresse, que diz que um dos estresses maiores que existe é a perda de um filho. O pai e a mãe que perdem um filho. A separação litigiosa, o estupro, coisas assim, o desemprego, né? São fatores bastante estressantes e dificilmente passam sem afetar a saúde física da pessoa, não apenas afetando a saúde mental. Ah, então está explicado porque eu não vou contar aqui, eu vou contar só o milagre, não vou contar o santo. Eu já fui algumas vezes no médico e ele falou, olha, eu estou olhando aqui seus exames, você não tem nada não, é só estresse. Você não tem nada. Então como é que pode um processo assintomático, não é assintomático, ou não tem nada? Então, ao mesmo tempo que já há uma compreensão, a gente ainda trabalha de forma fragmentária ainda o ser humano. Ainda é uma realidade, por mais que haja um progresso, então não é só matéria do espiritismo ou das doutrinas espiritualistas, não. O que é que está por trás desse adoecimento ou dessa fadiga do ponto de vista emocional, Rogério? Qual é a realidade que a gente precisa, de repente, até nesse recorte, reforçar aqui? Nesse aspecto, o Espiritismo joga muita luz. A partir do momento que o Espiritismo tenta a todo momento mostrar que nós transcendemos o corpo e que já trazemos experiências, conflitos de vidas anteriores, de que a inteligência, a mente transcende o instrumento físico,
isso tem repercussão no entendimento de saúde e doença, certo? Então, isso passa a jogar uma luz para nos fazer entender por que, diante do mesmo fator agressor, algumas pessoas reagem de forma tão diferente. E o aparelhamento físico, em tese, é o mesmo. Então, pessoas de mesma idade, de mesmo estado social, estado financeiro, com os mesmos antecedentes, estando aparentemente sãs, reagem de forma diferente. Porque vai depender da maturidade que cada um tem. E essa maturidade vem da experiência moral que cada um já traz, né? Então, ou seja, hoje já fica mais difícil a gente entender que tantas aquisições e tanta bagagem que parece brotar em crianças que já nos assustam, né? Tão cedo, mostrando tanta coisa, não é possível que isso possa ter sido aprendido ou passado apenas pelo código genético, porque nós temos, às vezes, no mesmo círculo familiar, muita diferença. Então, a realidade espiritual está se colocando pela força dos fatos mesmo. Mas aí tudo bem, então vamos colocar que a gente está avançando não para o espiritismo, entre aspas, sobrepujar as ciências, pelo contrário, é reforçar isso e entender que existe essa causalidade maior, que é o espírito que se reveste do corpo numa trajetória evolutiva. Essa interação espírito, que é etéreo, que é chama, que é incorpóreo, com a mente, que também ainda não é material, mas que é a expressão do espírito, para o cérebro e para o organismo. Dá para a gente ter alguma pista aqui com Joana de Ângelo de Kardec? Como é que é o mecanismo de o pensar e o quanto isso impacta na superfície da carne, para a gente entender essa questão ou do adoecimento, ou do estresse, ou da doença, do desequilíbrio? Você dá uma pista para a gente aí, Rogério? Nosso planeta é escola. A finalidade da encarnação, segundo o Espiritismo, é de aprender, é também de resgatar, é também de consolidar vivências e também de dar permitir uma certa descarga para o perispírito, que é o corpo espiritual que o espírito tem, certo? Então, no momento do reencarne, a primeira coisa que ocorre é a escolha do seu material genético. Então, nós não reproduzimos apenas por mitose, nós temos a chamada meiose. Qual é a diferença? É que a meiose tem um embaralhamento de genes. A mitose você só reproduz a mesma célula, a mesma carga genética. A meiose se embaralha. Esse momento é mágico, porque você vai escolher qual é a carga genética que vai influenciar uma série de aspectos para a sua vida. Então, o Espiritismo mostra que aquela carga do espírito influencia os genes que ele vai escolher. Então, dentro do Espiritismo, nós não estamos rompendo com a lei da hereditariedade de da forma genética. alguma. Só que o espírito, ele influencia essa mescla e essa combinação, que em um filho é de um jeito e no outro com a mesma carga genética dos pais. Já tem a velha piada do Einstein com a Miss, né? Que a Miss Universo chegou para o Einstein, vamos ter o filho mais inteligente e mais belo do universo. Ele falou, não, pode ser o mais feio e o mais burro, né? Cada um vai escolher, ter capacidade de escolher os genes que são compatíveis com a sua carga que traz. Porque o espírito está reencarnando numa situação de aprendiz. Ele tem os seus conflitos, os seus medos, entendeu? Os seus vícios morais que traz de outras existências e as suas necessidades de experimentar determinadas coisas, né? De forma que essa escolha da carga genética vai ser muito importante, inclusive para a saúde dele, além da escolha do ambiente social, do ambiente familiar, do ambiente cultural, que ele tudo influencia na saúde do indivíduo. Tudo ligado à expressão material que ele vai ter, a princípio, o próprio corpo, como cenários em que ele vai precisar, que podem ser até limitantes de algum certo ponto para a expressão
pelo potencial espírito. Mas em função da necessidade evolutiva de aprimorar valores, algumas coisas podem ir, a princípio, parece que contrário ao paradigma do que é sucesso, do que é bom. A começar quando a gente fala, olha, que bom, tá esperando um filho, que o importante, não sei se é menino ou menina, mas que venha com saúde. E a pergunta que a gente faz, o que a gente tem expectativa de saúde? Existem pessoas que têm um corpo perfeito, entre aspas, né, ou com aquilo que a gente julga, e tem um psiquismo absolutamente desestruturado, por conta das vivências equivocadas ao longo de várias vidas. Ele vai pegar, às vezes, um corpo até em condição e nessa modificação, consciente ou não, ele já embaralha de um jeito que o próprio organismo já não funciona, a própria máquina cerebral. É como um violão. Às vezes o artista tem condição de tocar uma peça belíssima, né? Mas se o violão é meio complicado, né, o som não sai como é, mas faz parte do aprendizado. É por aí a tua colocação em relação a essa influência? Embora a prática médica muitas vezes ainda esteja limitada a prestar atenção apenas na saúde corporal, o próprio conceito hoje de saúde envolve um bem-estar muito mais amplo, abrangendo as dimensões sociais, psíquicas e até mesmo espiritual. Mas isso ainda está um pouco dissonante entre o conceito, né, e a realidade médica, mas essas coisas são assim mesmo, né? Primeiro a gente introduz um conceito e a gente está vendo, se você observar do ponto de vista histórico, a mudança que a medicina vem tendo, ela vem cada vez mais incorporando abordagens nesse sentido. Bom, dentro dessa colocação que você nos traz, aí a gente estava pensando da seguinte maneira, ou seja, você tem o contributo da medicina, que está já entendendo que esse ser é mais do que biológico, e mesmo que ele atribua isso às excrescências neuronais, tem gente que acha que todas as manifestações de inteligência, de afetividade, elas vão se definhando ou acabam com a morte cerebral. Mas aí é a contribuição, ou seja, o agente é o espírito imortal. E o que acontece? Esse bem-estar e essa interação no corpo, a qualidade que ela tem que ter. A gente está falando do médico, esperando da medicina, mas eu não preciso esperar da medicina. O que aí, a gente já se dirigindo aí para o nosso segundo bloco, para o nosso intervalo, o que de repente, Rogério, na nossa reflexão, né, Atitudes Renovadas é o nome do livro que deu. Ou seja, aquela assumir o controle da nossa saúde, porque quando a gente já chega no médico, invariavelmente nós já estamos com um problema já na carne, absolutamente, como é que eu posso dizer assim, manifesto. Mas a causalidade de todos os desequilíbrios orgânicos, ela vem antes. Às vezes é aquela história, eu estou de frente ao médico, ele não viu nada, entre aspas, não tem nada. Mas eu já posso estar num processo insalubre por conta de como eu estou pensando, como eu estou vibrando, como é que está a minha emoção. Então, como é que a partir dessa constatação eu posso reger uma vida minha que me livre de doenças que eu não precisaria passar, que não tem nada a ver com resgates ou com o passado e que eu poderia ter uma vida menos sofrida diante dos embates. Eu estou colocando essa interrogação, você vai trabalhar um pouquinho mais a respeito disso, para que a gente realmente seja o próprio agente da nossa profilático, seria isso, né? Da nossa profilaxia, da busca pela nossa saúde, para que a medicina intervisse de uma maneira maior e não tanto para remediar males. Vamos deixar isso aí para a gente ver daqui a pouquinho? A gente vai para o intervalinho e volta já já com mais desse Café com Rogério Amaral. Bem, meus amigos, voltamos para esse nosso segundo momento aqui do nosso Café com Luz, falando sobre estresse, sobre doença, sobre saúde, aqui com o nosso amigo Rogério Amaral. E eu cortei lá no finalzinho, Rogério, e fiz uma provocação, Rogério, para a gente quebrar um pouco o paradigma do que é saúde, né? Então, de repente, a gente observa um ser fragilizado fisicamente, às vezes trazendo até moléstias que são hereditárias, e a gente vê ele está insalubre. Às vezes uma pessoa que enfrenta doenças seríssimas, crônicas, né, agudas, a vida inteira,
e de repente a sensação de felicidade por ele é mais bem vivida do que a gente que apresenta uma não sintomatologia de outras questões. Então, onde é que as emoções e a vivência espiritual, no sentido mais amplo, ela influencia para que a gente já goze, apesar de todos os pesares, das limitações materiais, que a gente já goze de uma certa plenitude, uma vida material. Puxa por aí aquilo que a gente estava falando no intervalo. Tá. O interessante, a gente percebeu o seguinte, se os hábitos ruins, mas também os hábitos mentais ruins, né, a pessoa que tem uma série de conflitos, uma série de formas negativas de lidar com as situações estressantes da vida, isso causa doença? Isso mais ou menos é um senso comum, todo mundo sabe, mas se isso existe a via para que uma reação psíquica influencie o seu sistema imune ou o equilíbrio orgânico das suas vísceras, a chamada homeostase, essa via não necessariamente tem que ser utilizada apenas no sentido de causar doença. Ela pode ser utilizada no sentido de causar saúde, de promover o bem-estar. Então, a pessoa que é mais centrada, que tem um autoconhecimento e que tem um melhor controle emocional, que tem uma confiança na vida eterna, ela tem uma capacidade de gerenciar a sua saúde de uma forma mais positiva. Então, ela resiste mais às agressões que ela recebe do ambiente. Nós vamos somando muitas agressões. Mas as agressões cabe ao ser decidir até que ponto uma situação vai lhe perturbar ou não. Então, volta àquele princípio. Não é um processo, apesar de nós não termos controle sobre tudo, acima de tudo existe a divindade, mas nós somos responsáveis e nós podemos gerenciar, ou seja, quem é o agente do meu insucesso, do meu sucesso, da minha paz ou não, somos nós. Mesmo quando a gente pega e inculpa um terceiro por nos provocar a um estado de desequilíbrio. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas nós temos o poder de fazer uma escolha. É mais ou menos assim, dessa Sim. forma que, assim como eu escolho o alimento que eu quero, no entendimento de ver o que é melhor, que vai trazer equilíbrio para essa máquina complexa e maravilhosa que é o corpo físico, que alimento espiritual nós estamos falando, que eu já poderia ter condições de filtrar, independente de ser uma pessoa, entre aspas, iletrada. Porque você falou em autoconhecimento, não é o conhecimento da instrução humana. Nós temos pessoas absolutamente simples nesse sentido e que têm uma sabedoria e que têm uma saúde invejável. E pessoas com muito conhecimento, com muitos cursos, em várias cátedras, e que têm uma vida lamentável. É por aí, Rogério? Esse amadurecimento, ele é diferente, essa escola? Esse amadurecimento do senso moral? Bom, primeiro depende do que de certa forma, está programado ou o que cada espírito precisa. Porque a pessoa pode ser muito letrada e pode até investir em autoconhecimento, mas ela também está querendo investir em humildade, ela também pode estar querendo investir em várias dimensões de apelo para o seu espírito crescer, que ela ainda não tem, embora ela talvez seja intelectualmente, a pessoa pode estar intelectualmente acima, mas ela pode ter muita dificuldade com determinados vícios, por exemplo, com um vício sexual, que seja. E aí ela pede experiências que o ajudam, para que o ajudar a evoluir naquele aspecto. E nesse então você sentido, vê, às vezes, um espírito que é ultra inteligente, mas ele está preso a um corpo deficiente. E aí um corpo deficiente que poderia ser sinônimo de não saúde é o remédio nesse aspecto. Exatamente. Então, o que pode ser considerado uma doença, uma coisa ruim, às vezes é o próprio tratamento, Rogério? Exatamente. Porque é essa a dimensão a mais que o Espiritismo vem trazer sobre doença. É o entendimento de que a doença
não é punição. A doença é oportunidade de crescimento. Quando a gente consegue fazer essa leitura, né? Eu acho que eu já citei, não sei se aqui, me perdoe se eu estou repetindo, às vezes eu tenho o mesmo pequeno corte que uma outra pessoa. É o mesmo. Eu olho para aquilo, não ignoro, eu vou limpar, mas está tudo bem e continuo. A outra pessoa pegou esse corte e se detém, e se revolta, e não aceita, não está aprendendo com aquela notícia. Ou um mal-estar. A doença fala alguma coisa do doente? Ela te chama a atenção para algo? Ela pode conversar contigo? Eu acho que o tempo todo, né? É interessante que o médico perguntar para o paciente o que ele acha que está fazendo a desencadear aquele agravamento. O paciente geralmente tem uma resposta. E geralmente ele fala, não, foi porque eu me aborreci, eu não tolerei o fulano, entendeu? E é interessante como isso influencia então diretamente. A amorosidade não virou mais clichê, o conto, o ladainha, não? Já está sendo entendida com lógica a amorosidade, e não a conversa flácida, como alguns pensam? É ciência, então, amar? Olha, existe claramente isso, ciência, de que aquelas pessoas que praticam mais o perdão, a fé, investem mais em atitudes que promovam o autoconhecimento, elas têm mais serenidade diante de situações e, consequentemente, têm mais saúde, têm menos problemas corporais de saúde física. Até do ponto de vista das doenças oportunistas mesmo. E aí a gente poderia chegar e perguntar, mas, poxa vida, se a evolução moral do indivíduo repercute no perispírito, que repercute no corpo físico, se esse doutor está dizendo que o estado moral do indivíduo, a forma dele reagir, vai interferir no corpo, então como é que a gente vê pessoas que foram grandes luminares, grandes exemplos de moralidade, serem pessoas que tiveram um corpo muito doente? Isso é incoerente? Deus não está ajudando? Deus não está olhando? Olha, mas é um missionário com tanto valor e cheio de problema. É inevitável a gente lembrar de uma irmã Dulce, que disse que andava no hospital de madrugada e as pessoas não entendiam, que disse que quando ela deitava doía pelo problema que ela tinha de coluna. A gente vai ver uma Madre Teresa já fragilizada e um gigante. Quem é que conseguia acompanhar aquela mulher? A gente vai ver um Chico Xavier que, na convalescência dos perrengues, das encrencas físicas que teve, com uma saúde. Me lembro de Raul e de Valdo contarem que, numa das idas lá, vendo ele num processo de convalescência, depois brincando, falou assim, quem é que aguenta acompanhar uma doença dessa do Chico? Que força é essa? Então é prêmio, é castigo, é exemplo? Por que isso, então? Tanto a moralidade maior ajuda a eles suportarem as agruras físicas com mais resignação e mais confiança e determinação, como o indivíduo que tem uma moralidade superior, ele tem uma espiritualidade, né? Ele irradia. Irradia a espiritualidade. Ele irradia aquela noção de que ele transcende, que ele não é só aquele corpo físico. E ele sabe da temporalidade do corpo. E um dos motivos da reencarnação é você drenar as toxinas do perispírito para o corpo físico. Num processo daquilo que a gente ainda tem comprometimento no passado. Nós temos também, múltiplas vidas, múltiplas experiências negativas que vão intoxicando esse perispírito. Ele precisa de vivenciar uma nova experiência física. Essa experiência física, ele quer drenar muito daquilo que o está impedindo de ascensionar mais. E na hora que ele drena para o corpo físico, ainda que o corpo físico fique doente, mas ele está tão consciente de que aquilo ali é um investimento para o futuro, entendeu? Que ele não sofre a doença. Então, a encarnação, sob o ponto de vista médico mais abrangente, ele é terapêutico. Ele está doente fisicamente, mas é impressionante, parece que a doença física não repercute em ele em causar revolta ou qualquer sentimento negativo. Então, esse talvez seja aquilo que a gente entende quando o Kardec fala que o objetivo é a
Olha só, purificação. Como é que purifica algo? Você tem que filtrar, não tem que filtrar? Então, o corpo físico, ele funciona também como esse filtro. Agora, a gente pode aproveitar bem e fazer esse trabalho interno, na essência que nós somos, para que quando a gente deixa parte dessas encrencas vai diminuindo no corpo, ou pior, quando a gente falha, a gente não só não filtrou, como está levando dentro da conjuntura bioenergética nossa, do nosso perispírito, para influenciar novos corpos, ou seja, a gente vai drenando, purificando, até ficar bem-aventurado, feliz. Interessante, mas você vê que pessoas que têm doenças crônicas, aqueles que encaram o desafio da doença crônica com revolta, com vitimização, com negação, com depressão, eles acabam tendo uma doença mais refratária, de mais difícil tratamento, as drogas causam mais efeitos colaterais, ele tem uma passagem por essa doença muito mais complicada do que aquele que entende que aquela doença crônica não é uma injustiça divina. E não é uma atitude passiva, que ele não tem que necessariamente, que passivamente aguentar tudo, mas que ele entende que ele é instrumento da saúde dele. Ele pode irradiar saúde, ele pode contribuir ativamente para o tratamento com as emanações dele, com a confiança dele na intercessão espiritual e com a certeza de que aquilo é transitório. Então, há aqueles doentes, por exemplo, a pessoa tem uma doença crônica, ela tem uma artrite, ou tem um lúpus, ela chega, não, eu sou artrítico, eu sou lúpico. Ou aquele, não, eu estou com artrite, eu estou com lúpus, mas isso não me pertence, não. Eu vou superar isso. O que é preciso fazer para entender essa doença? O que tem no meu comportamento que eu posso mudar para melhorar? O que eu tenho que fez o link para trazer essa doença para mim? Entendeu? Vai tomar o mesmo remédio, mas o remédio vai fazer outro efeito. E junto com o remédio que está atingindo a célula, ele está se fornecendo um remédio que médico nenhum pode dar. Então, por exemplo, eu citei duas doenças autoimunes, né? Doenças em que o sistema imune se agride. Interessante, a psicanálise mostra que o perfil psíquico das pessoas que têm doenças autoimunes é um perfil de alta agressão. São pessoas que se impõem metas exageradas, pessoas que se auto-sabotam, que têm um perfeccionismo exagerado. Interessante isso, né? A postura psíquica ajudando a que ecloda aquela tendência que ela tinha lá no genoma. Eu vou ter que interromper. E que bom que se vocês estão com a mesma sensação de quero mais, é porque valeu a pena. Mas a gente vai deixar para um próximo café. Nosso tempinho está esgotado, eu fico de olho ali no reloginho. Mas eu acho que o recado está dado. Vamos realmente ter essa consciência do ser que nós somos, amar mais a nós mesmos e aos outros, para que a gente transcenda e a gente seja plenamente mais saudável. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, eu que te agradeço. Beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo café.